Bom, pessoal, vamos começar a nossa então aula com alguns pontos importantes aqui na parte teórica. Para quem não sabe, essas são as 4 raças europeias que chegaram no Brasil e aqui a nossa abelha africana. Então, o cruzamento gerou a nossa abelha africanizada. Esse quadro que eu sempre falo que eu acho talvez um dos mais importantes de todo o curso. Então, eu gostaria que vocês decorassem, né, toda essa sequência aqui de ovo, larva, pré-pupa, pupa, adulto e morte, tanto da rainha e operária principalmente, e do zangão é interessante conhecer, mas não tão importante quanto das duas aqui da rainha e da operária. Então nós temos a primeira fase de ovo durante 3 dias, a larva 5 dias para a rainha, 6 dias para a operária. Isso significa que nesta fase elas estão recebendo a alimentação das operárias, e o zangão 6 dias e meio. Após isso, na fase de pré-pupa, elas são operculadas e já não recebem mais alimento. É importante a gente saber dessas fases porque algumas doenças, como por exemplo a intoxicação pelo barbatimão no cerrado brasileiro, acontece principalmente nessa fase aqui. Depois nós temos a pupa, então, que nós chamamos de cria fechada, em que a rainha permanece dentro da realeira por mais 7 dias, nessa fase, a operária 11 dias e o zangão 13 dias e meio. A rainha africanizada ela pode nascer com 15 a 16 dias, a operária com 20 a 21 e o zangão com 24. O prazo de vida aí, né, de uma rainha é de até 3 anos aqui no Brasil, 5 anos em países com climas mais temperados, 38 a 40 dias a operária e 80 dias o zangão. Na operária também, essa questão da morte da operária está muito ligado também ao número de voos que ela faz durante o dia. Então, quanto mais voos ela fizer, também vai se desgastando mais rápido. Então, esse quadro aqui é muito importante para o manejo. Eu gostaria que vocês decorassem esse quadro e aplicassem no campo. Então, aqui só um esquema, né, de como o ciclo evolutivo, né, das nossos três indivíduos dentro da colmeia. O ovo aqui, as fases de larva, a pré-pupa, muito característica, né, quando a gente tem a doença lá, a intoxicação pelo barbatimão, e as pupas, aqui as fases diferenciadas, e o adulto. E aqui, pessoal, é muito importante. Quando a gente vai fazer a revisão nas primeiras vezes, e até outras revisões, a gente não fica desgastando a colmeia lá com todo o tempo ela aberta. A gente simplesmente verifica a presença de ovos de um dia, que são esses aqui, ó, em pé. Ao contrário desse que está 45 graus aqui inclinado, que já significa que a larva lá dentro do ovo já está pesando um pouquinho mais. Isso aqui é um ovo de 2 dias já de idade. Esse a rainha acabou de botar. Este aqui também e esse aqui também. E aqui nós vemos um esqueminha dos ovos lá centralizados, a maioria aqui de 1 dia, né? E os outros de 2 dias, pelo menos. E aqui nós temos um ovo de 3 dias que vai virar larva já já no dia seguinte. Aqui um esquema de como a rainha bota os ovos lá nos alvéolos e vamos seguindo em frente. A fase de larva também, ela vai simplesmente receber alimentação durante 6 dias no caso das operárias e 5 dias no caso das rainhas, se bem que as rainhas recebem apenas geleia real. Importante ressaltar que essa larva, assim que ela sai do ovo, ela recebe uma carga de geleia real que está bem no fundo dessa larva aqui, por exemplo, e que ela vai receber essa geleia por 3 dias apenas. Depois, por mais 3 dias, essa larva de operária recebe o pão da abelha, que é uma mistura de mel e algumas enzimas e até pólen principalmente, né? Um pouco de mel e algumas enzimas que produz o pão da abelha. E é fornecido para as larvas com mais de 3 dias de idade, a não ser para as rainhas, que é fornecida a geleia real por completo. A fase de pupa, né, praticamente aqui todas operculadas, naturalmente e normalmente. E em seguida nós temos a alimentação, aqui um esquema também. E aqui, muito importante também, só lembrando que aquele outro quadro que eu mostrei do ciclo evolutivo,
são médias de várias literaturas, como esse aqui também, são médias de dias aqui de idade e de tarefas, são médias de várias literaturas, né? Então vocês vão encontrar algumas coisas diferentes. Então, mas assim que a operária emerge do favo, ou comumente a gente chama de nascer, né? De 1 a 3 dias elas são faxineiras, então elas limpam toda a colmeia, trabalham com a limpeza da colmeia, do local onde, né, se desenvolveram ali dos alvéolos. De 4 a 12 dias de idade elas são nutrizes, então é muito importante que a gente foque também nessa questão das abelhas nutrizes. De 4 a 12 dias de idade, 13 a 18 dias de idade elas são engenheiras, começam a produzir cera para nós. Aí nós teremos um vídeo demonstrando que até a terceira alimentação elas mal puxaram uma lâmina de cera porque não tinham em quantidade abelhas engenheiras, serígenas ou arquitetas, podem chamar como vocês quiserem. E de 19 a 20 dias nós temos as guardiãs que começam a fazer os primeiros voos de reconhecimento e a partir do 21º dia as campeiras começam então a sair para coletar os alimentos como néctar, pólen, água e resina para fazer próprios. Então, eu gostaria que vocês estudassem e gravassem este quadro aqui das idades e das funções das operárias e também este quadro aqui do ciclo evolutivo, que é extremamente importante para a gente entender o que está fazendo no campo e os manejos que a gente vai aplicar, ok? Qualquer dúvida, entre em contato aqui comigo, pelo WhatsApp, pelo Facebook ou até mesmo pelo e-mail, para a gente tirar todas as dúvidas e vocês entenderem e compreenderem o que está sendo feito de manejo nas colmeias lá no campo. Assistam o vídeo aí da gente iniciando o processo, né, de manejo e daqui a pouco, amanhã, eu já vou colocar também o vídeo da primeira alimentação. Então, no primeiro dia a gente arruma a colmeia e depois a gente faz a primeira alimentação. Então, até a próxima aqui, vamos estudando. Um abraço.